Olá, crianças! Olá, família! Vamos agora para a aula de matemática. Nós vamos começar pela apostila Aprender Sempre, na aula 10. A aula 10 pede para que a gente compare os números. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos comparar números e indicar qual é o maior deles. Em cada item, circule o número maior. Então, pessoal, existem 3 maneiras da gente observar qual é o número maior, quando a gente está fazendo a leitura dele, certo? De início, vamos colocar uma questão aqui. Então, a gente tem números com apenas um algarismo. Quando a gente tem números apenas com um algarismo, a gente fala que a gente só tem um algarismo aqui das unidades, né? Quando a gente tem números com 2 algarismos, a gente sabe que existe o algarismo da unidade e o algarismo da dezena. A professora vai enviar um vídeo para vocês, auxiliando ainda mais nessa atividade, para que vocês reconheçam os algarismos que compõem a unidade e a dezena. Voltando a essa atividade, a gente tem a comparação, então, dos 2 números. Vou fazer com vocês a atividade A, tá? A letrinha A aqui. Então, a gente tem aqui 2 números, o 12 e o 21. Eu consigo identificar de 3 formas, certo? Eu posso utilizar a minha sequência numérica que a professora enviou no começo do ano. E aí, eu posso localizar aquele que vem primeiro nessa sequência numérica. Sendo assim, ele será o menor. Aquele que vem depois é o maior. Combinado? Vocês podem, então, pegar a sequência numérica de vocês e observarem isso. Outra maneira seria eu observar o primeiro algarismo. Nesse caso, o primeiro algarismo do 12 é o número 1. Vou observar também o primeiro algarismo desse segundo número, que é o 21. Sendo assim, o primeiro algarismo do 21 é o 2. Crianças, quem vem primeiro, o 1 ou o 2? Sendo assim, eu sei que o 2 vem depois. Por isso, ele é maior, não é? 1 pirulito, 2 pirulitos. Qual é o número maior? Qual é a quantidade, né, maior? Outra maneira é quando eu já sei ler os números. Então, se eu procurar na minha sequência numérica e fazer a leitura, eu vou saber que o 21 é maior. Outra maneira ainda é eu fazer a comparação das casas dos algarismos. Na letrinha B, por exemplo, eu tenho o número 8 e eu tenho o número 20. O número 8, ele é composto apenas por um algarismo, o algarismo da unidade. O número 20, ele é composto por 2 algarismos. Aqui a gente tem a casinha da unidade e da dezena. Sendo assim, como ele tem maior quantidade de algarismos, ele é o maior, certo? Então, aqui vocês só vão localizar o número que é maior e fazer um círculo neles. Em todos, combinado? No A, no B, no C e assim por diante. Seguindo agora. Agora a gente já vai passar para a sequência didática 3. Na sequência didática 3, a gente tem coleções de figurinhas. Alguns de vocês já tiveram algum álbum de figurinha onde vocês colecionavam para completar esse álbum? Na minha época, vou confessar para vocês que era uma febre, todo mundo queria ter um álbum de figurinhas e a gente até trocava figurinhas na escola, viu? Para completar o álbum. Então, olha lá, aulas 1 e 2. Os álbuns de figurinhas de Eliane. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar os números em diferentes situações e aprender a utilizá-los. Cecília e Eliane colecionam um álbum de figurinhas sobre atletas e esportes dos Jogos Olímpicos que devem acontecer em 2021. Então, vocês sabem aí, já está
já está passando na TV, né, sobre os Jogos Olímpicos, e aí elas decidiram colecionar, então, as figurinhas com alguns esportes. Veja uma página do álbum de Eliane e leia os números das figurinhas que estão faltando. Então, agora, a professora vai pedir para vocês fazer a leitura com a professora, certo? Então, a gente tem aqui um álbum, né? Todo cheio de quadradinhos, e aí alguns números estão cobertos já de figurinhas, outros ainda não. Por quê? Porque as meninas, os meninos ainda não encontraram a figurinha para colar nesse álbum. Então, a gente tem nesse álbum o número 1, número 2, que já está coberto, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16, certo? Vamos seguir, então. Observe a página do álbum apresentada na atividade anterior e responda as questões. Quantas figurinhas Eliane já colou nessa página? Então, vamos retornar lá, pessoal. Voltando aqui, vocês vão observar e vão contar para a professora, pode fazer um xizinho, pode fazer um círculo, um risquinho, certo? Vocês vão contar quantas figurinhas eu já tenho colada aqui. Então, vocês podem ir fazendo X. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vocês vão anotar nesse quadradinho aqui, na figura A, né? Tá bom? Letra B. Quantas figurinhas faltam ser coladas? Voltem lá novamente. E aí vocês vão observar que aqui onde a gente observa os números, ainda há espaços que devem ser preenchidos por figurinhas. E aí vocês vão fazer a mesma contagem. 1, 2, 3 e assim por diante. Voltem para a página e coloquem o resultado que vocês acharam aqui. Letra C. Quando completa, quantas figurinhas haverá nessa página? Então, quando os meninos e as meninas da sala de vocês acharem todas as figurinhas, quantas imagens, quantas figurinhas a gente vai ter nesse álbum? Contando tudo, a gente já fez a contagem. Vocês lembram? A gente já descobriu quantas figurinhas compõem o álbum inteirinho. Seguindo lá. Atividade 3. Cecília selecionou algumas figurinhas que são repetidas. Veja os números dessas figurinhas e leia-os em voz alta para um colega. Como a gente não está na sala, vocês vão fazer a leitura em voz alta para mim. Então, a mamãe vai pedir para vocês, né, fazer a leitura, vai gravar vocês falando, fazendo a leitura do número, e vão me enviar em forma de áudio, certo? Então, a criança, ela vai fazer a leitura do número. O primeiro, 8, 18, 21, certo? Vocês façam a leitura e enviem o áudio para mim. Aí, a gente tem a atividade 4. Conte as figurinhas de cada coleção de 2 formas diferentes e registre os resultados nos quadros. Então, vocês podem fazer a contagem das figurinhas de 2 formas diferentes. Vou dar um exemplo. Vocês podem contar uma por uma fazendo um X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E aí, vocês vão registrar aqui ao lado quantas imagens eu tenho, certo? Ou vamos fazer a contagem de maneira diferente. Vamos supor que vocês prefiram achar todas as figurinhas iguais primeiro. 1, 2, 3. Depois, vamos lá para o judô agora. 1, 2, 3. E aí vocês vão contando da maneira que vocês acharem melhor quantas figurinhas tenham e vão registrar do lado. E assim, vocês também vão fazer com esse outro quadro aqui. Certo?
somente contar a quantidade da maneira que for melhor, de uma em uma, de duas em duas, né? Figurinhas iguais, o esporte que você mais gosta, combinado? Então, essa foi a nossa aula na apostilinha Aprender Sempre de Matemática. Qualquer dúvida, entre em contato com as professoras, que nós estaremos à disposição de vocês. Agora, a gente vai para uma aulinha no livrinho do EMAI, que é um complemento da primeira atividade do livrinho do Aprender Sempre. Então, agora a professora vai colocar para vocês uma outra atividade complemento. Então, lá na página 22, vou olhar certinho se é essa página mesmo agora. Ela é a atividade 3.4. Como o nosso livro, ele se difere um pouquinho do livro de vocês, pode ser que a professora esteja falando o número errado. Mas lá na nossa agendinha vai conter o número certinho, certo? Então, essa atividade 3.4, ela fala o seguinte: na turma de Pedro, cada criança escreveu o número de sua casa em uma cartela. Atividade 1. A turma de Gisele organizou uma agenda com números de telefones de alguns colegas. Leia em voz alta os contatos abaixo. Então, olha lá. O Pedro, 23. Luísa, 42. Marcos, 17. Rafael, 35. Ana, 100. Rosa, 50. Então, agora vocês vão ler em voz alta os números das casas das crianças. Então, vocês vão fazer a leitura em voz alta, enviar o áudio também para a professora dessa atividade aqui. Combinado? Alguns desses números é igual ao número de sua casa? Se o número da sua casa for igual ao número de algumas dessas casas, vocês podem colocar que sim. E logo abaixo, colocar o número que é igual. Se não, coloque um xizinho aqui no não e coloquem, então, o número da casa de vocês aqui para mim, certo? Agora, vocês vão retornar aqui ao desenho e vão colocar para mim. Qual é a casa que possui o maior número? Lembra lá do que a professora falou? Você pode pegar a sua sequência numérica, que você tem aí na sua casa, que vai de 0 a 100, e ver qual é o número maior. Se esse número maior, a gente tem ele aqui, ou algum número que se aproxima a ele, ou ainda, contar os algarismos. Eu tenho números com 2 algarismos, certo? Mas eu tenho números com 3 algarismos. Qual é o maior? Se você já sabe ler os números, também facilita, não é? Porque aí você vai saber falar para a professora qual é o maior. Qual é a casa que possui o menor número? Agora, qual é o menor? Podem pegar a listinha de vocês com a sequência numérica e trabalhar com ela a fim de registrar o menor número. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Estaremos aguardando. Grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.